Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no livro de Jó. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do verso de número 13 ao verso de número 22. Nós vimos no nosso último estudo que Deus, ele, após Satanás se apresentar diante dele, ele concede a Satanás permissão para tentar Jó. Enquanto Deus quer provar para Satanás de que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia o Senhor e que se desviava do mal, Satanás quer mostrar para Deus de que Jó não era aquilo que ele havia afirmado. E o verso de número 12 do capítulo 1, disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o relato que nós vamos ter agora, do verso 13 ao verso de número 22, é exatamente o que diz o verso que nós acabamos de ler. Deus concede uma permissão, uma autorização para que Satanás agora possa agir na vida de Jó, tirando dele, e nós vamos ver que não é apenas os bens, mas também os seus servos, seus empregados, como também os seus filhos, Então, do verso 13 ao verso 22, nós temos a narrativa desses acontecimentos. São acontecimentos trágicos, são coisas terríveis que acontecem na vida de Jó, verdadeiros desastres, coisas que jamais ele imaginaria que estivesse, que poderia acontecer na sua história de vida. O primeiro relato, então, a primeira tragédia, a primeira cena, nós vemos aqui no verso de número 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, primeira cena que nós temos aqui são os filhos e filhas de Jó, como é dito no capítulo 1, verso 2. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, no total de 10 filhos. E eles estavam celebrando, como nós já vimos, era costume entre eles comemorar o aniversário deles. Por isso que diz, sucedeu um dia, provavelmente isto está relacionado ao verso de número 5, quando diz ter corrido o turno de dias de seus banquetes. Então eles se reuniam para celebrar, cada um na sua data, no seu ciclo de aniversário, eles se reuniam para celebrar então a data do seu aniversário, a data do seu nascimento. E provavelmente isso estava acontecendo. O texto fala que eles estavam na casa do irmão primogênito. Provavelmente, então, o irmão primogênito, o irmão mais velho, estava celebrando o seu aniversário. É bom esclarecer de novo que não há nada aqui de errado, não há nada de imoral, não há nada de falta de espiritualidade, né? Celebrar o aniversário, comemorar o aniversário, ou seja, os filhos de Jó aqui, as filhas, não estavam se embriagando, não estavam fazendo absolutamente nada que fosse imoral, que fosse algum pecado. O texto fala que
de repente chega esse mensageiro a Jó, provavelmente um dos seus funcionários, e vai relatar então este roubo que acontece dessa nação, desse povo que não vivia tão perto assim de Jó, mas que provavelmente sabendo das suas riquezas, sabendo que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, este povo então vem até Jó e rouba as suas posses, né? As suas posses. O texto fala que levam os seus bois e as suas jumentas. E diz que logo em seguida vem outra notícia. Parece que essas cenas acontecem como atos coordenados, coisas que acontecem de uma maneira planejada. E nós vamos ver que quem está por detrás disso é Satanás. Jó não está sabendo de nada disso. Ele não sabe desse debate, desse diálogo que houve entre Deus e o diabo. Ele não está sabendo de nada do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas essas coisas acabam refletindo na vida de Jó. O texto fala então no verso 16: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. O texto fala fogo de Deus caiu do céu. Há possibilidades. Seria um meteorito que caiu do céu, ou seria um raio, pode ser, provavelmente, um raio que caiu do céu, e aqui este mensageiro descreve o fenômeno, né? Ele descreve aquilo que ele vê, e ele chama então de fogo de Deus caiu do céu. Logo em seguida, vem um outro servo. Veja só, 3 notícias, 3 tragédias. Verso 17, falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então aqui nós temos agora os caldeus, que também vêm e acabam levando, né? Acabam roubando tudo o que Jó havia possuído, né? Se os sabeus já tinham levado algumas coisas, agora os caldeus acabam de levar tudo. E ainda matam os empregados que trabalhavam para Jó. É bom dizer, né? O verso de número 3 do capítulo 1 diz que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então veja, Jó era um homem muito rico, um homem muito próspero, e de repente então ele perde tudo o que ele havia levado anos e anos e mais anos para conquistar. De repente ele perde tudo. E o texto diz que quando ele estava falando isso, veio outro mensageiro, outro servo, outro empregado de Jó, dizendo: também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, de tantas tragédias, né, dele ter perdido todos os seus bens, agora eu acredito que vem uma das piores notícias. Uma das piores notícias, que é ele ter perdido de uma única vez, todos os seus filhos, desta forma trágica. O texto fala que foi
um vento que veio da banda do deserto, né? Um vento que veio da banda do deserto. É muito comum naquela região, ainda é, haver fortes ventanias, né? Por causa de questões térmicas, que de repente vem um grande vento, não sabemos aqui se foi um tornado, né? Mas o fato é que derrubou a casa onde estavam todos os filhos e filhas de Jó, e todos morrem de uma única vez. Todos morrem de uma única vez. Eu quero ponderar com vocês algumas coisas que nós podemos aqui destacar nesta descrição que é feita deste cenário, né, de tragédia, de perdas, de perder seus bens, de perder seus filhos. Primeira coisa que eu quero dizer é que Deus, ele é soberano sobre as tragédias humanas. É bom lembrar que antes disso, e Jó não está sabendo, né, e ele nunca soube, havia um debate entre Deus e Satanás. E Deus concede permissão para que Satanás tente Jó. Então, aquilo que nós já vimos, a provação vem de Deus. Deus está acima das adversidades humanas, Deus está acima das tragédias humanas. Nada acontece sem que seja a vontade de Deus. Nada. Até tragédias. Jesus mesmo vai dizer que até os fios da nossa cabeça estão contados. Ele vai dizer que até o passarinho só cai, né, da árvore se for pela vontade de Deus. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E que as tragédias humanas estão debaixo da sua soberania. Estão debaixo do seu propósito. Eu não creio aqui que o raio que caiu do céu, eu não creio que o vento, né, esse tornado que fez com que a casa desabasse, eu não creio que a vida, tanto dos servos de Jó, dos seus empregados, como dos seus filhos e das suas filhas, de que Satanás tenha poder sobre essas coisas. Satanás não tem poder sobre a criação, Satanás não tem poder sobre o vento, Satanás não tem poder sobre o raio, Satanás não tem poder para dar ou tirar a vida de alguém. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode fazer isso. Então, primeiro de tudo, Deus é soberano sobre as tragédias humanas. Deus tem as suas razões. De fato, aqui o que nós sabemos é que Deus está provando Jó para mostrar para o diabo de que ele era um homem reto, íntegro, um homem temente e que se desviava do mal. Deus é soberano sobre a tragédia que veio na vida, sobre a tragédia que veio nos bens, sobre a tragédia que veio na vida dos empregados e na vida dos filhos e das filhas de Jó. Deus é soberano. A segunda coisa que nós podemos destacar é que o diabo, ele recebeu uma permissão de Deus. O diabo recebe uma permissão de Deus. Deus coloca um certo limite na atuação do diabo. O verso de número 12 diz isso. O Senhor diz a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Então Deus coloca um limite para a atuação de Satanás. Deus coloca um limite na atuação de Satanás. De fato, Satanás age nesse cenário aqui. Ele age nesse cenário aqui. Ele age, quem sabe, usando os próprios sabeus, usando os próprios caldeus, para levarem tudo que Jó possuía, todos os seus bens. Então, o diabo recebe uma permissão, um certo poder, uma certa autoridade
não absoluta, ele não tem poder absoluto, ele não tem autoridade absoluta, mas ele recebe um certo poder e autoridade para agir nesta cena trágica que nós encontramos aqui. A terceira coisa que nós aprendemos e isso que é o propósito de Deus, mostrar para o diabo de que Jó era um homem, como é descrito, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. E o que nós vemos é a atitude de Jó, então, que está no verso de 20 a 22, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Nós temos aqui atitudes daquela época, que eram atitudes culturais, alguns aspectos culturais, que revelam, então, uma demonstração de uma profunda tristeza, de um profundo lamento. Por isso diz que ele rasgou o seu manto, ele rapou a cabeça e ele se jogou em terra. Jó está profundamente triste, abalado com tudo que aconteceu. Embora ele era um homem crente, ser um homem crente não significa ser alguém de ferro. Jó era um homem de carne e osso, ele sofreu, ele chorou, ele lamentou, ele externalizou o seu sofrimento, a sua dor, sua profunda dor em ter perdido os seus bens, mas sobretudo em ter perdido todos os seus filhos. Mas o que Jó fez no momento de lamento, no momento de dor, no momento de profunda angústia, o que Jó fez? O texto diz que ele adorou a Deus. E ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Esse provérbio de Jó, ele está dizendo que ele não trouxe nada a este mundo e ele não vai levar nada desta vida. Era costume entre os egípcios, não entre os judeus, mas entre os egípcios, a pessoa ser enterrada sem nada, desprovida de qualquer coisa. Quem sabe Jó está entendendo: eu não trouxe nada a este mundo e eu não vou levar nada dele, né? Como a gente até fala às vezes, dizendo: caixão não tem gaveta, a gente não vai levar nada desta vida, a gente não trouxe nada e não vamos levar nada. Isso mostra aqui um certo desapego que Jó tinha às coisas materiais. As coisas materiais. Ele também diz: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não só se referindo aos bens, mas se referindo também à vida dos seus filhos e filhas, seus 10 filhos. Ele entende que é o Senhor quem deu e o Senhor também que tomou. Ou seja, que o Senhor é quem dá a vida e quem toma a vida. O Senhor é Senhor da vida e da morte. Jó entende isso, ele faz essa confissão, ele adora a Deus por isso. E ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Já pensou? Agradecer a Deus por todas as coisas, bendizer o nome do Senhor por todas essas tragédias que aconteceram na sua vida. E o verso 22 descreve essa atitude de Jó dizendo: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó jamais, que era esta a intenção de Satanás, lembra? Que ele blasfemasse contra Deus. E ele não fez isso. Ele não pecou contra Deus. Ele não atribuiu a Deus alguma falta, algum erro. Ele não disse que Deus deixou de ser bom, que Deus deixou de ser santo, que Deus é mau, que Deus é perverso. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Eu quero terminar dizendo para você que essa atitude de Jó é uma atitude que nós precisamos aprender. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, ele diz assim:
Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos aprender, como Jó, a termos uma confiança no Senhor Jesus que vai além das circunstâncias. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Jó demonstra aqui a sua fé, a sua confiança, a sua dependência. Ele mostra que, na verdade, o maior tesouro da vida dele não eram os bens, não eram o seu rebanho, seu gado, não eram nem os seus filhos. O maior tesouro da vida dele era o Senhor. Era o Senhor. Era a sua fé no Senhor, a sua confiança no Senhor. Por isso eu termino perguntando: onde é que está a nossa alegria? Onde está a sua alegria? Onde você tem colocado a sua esperança? Eu quero dizer, se você colocar sua fé no Senhor Jesus, você pode viver esta fé, mesmo em meio às tragédias da vida, mesmo em meio às perdas da vida. Você pode dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é tudo que eu e você precisamos. Que Deus possa abençoar você e que você possa viver essa fé triunfante que vai além das circunstâncias, para a glória de Deus.